Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Rui Carlos e vamos dar então início à nossa aula. Então, o que é a hidrólise dos sais? Quando a gente dissolve um sal num solvente, né, geralmente a água, pode ocorrer dois fenômenos. Um é a solvatação e o outro é a hidrólise. O que é a solvatação? A solvatação é quando aquele sal dissolvido vai se separar nos seus íons e ele não vai reagir com a água. Um exemplo é o NaCl. O que acontece? O Na e o Cl são derivados da reação de neutralização de um ácido forte com uma base forte. E aí o que vai acontecer? Eles não vão reagir. A solvatação nada mais é do que interações interatômicas, intermoleculares, que vão estabilizar esse íon dentro da água. Então, a água, por ter dipolos, né? Lembra quando a gente viu polaridade? Ó, a molécula da água, ela é composta por um dipolo, onde eu tenho aqui o polo negativo e o polo positivo. Então, dependendo do cátion do ânion, né? No caso, ó, o Na, que é o cátion, ele vai ser atraído por esse lado da molécula, que é o polo negativo. Já o Cl, ele vai ser atraído pelos polos positivos da molécula de água. O que vai acontecer? Eles vão se estabilizar. Já quando ocorre, nesse caso aqui, no carbonato de sódio, o que vai acontecer? Eu tenho um cátion derivado de uma base forte e um ânion derivado de um ácido fraco. Esse ácido fraco pode reagir com a água. Como? Lembrando que a água, ela sofre autoionização, liberando um cátion e um ânion. Claro que a gente sabe que a 25 graus Celsius, essa concentração é muito pequena. Mas quando a gente dissolve o carbonato de sódio, o que vai acontecer? Esse carbonato, meu ânion, né, ele vai reagir com cátion H+, deixando o meio básico. Por quê? Se ele reage com essa espécie, eu vou ter um excesso de hidroxilas, né, dissolvidas na água, e a concentração disso vai dizer que o meu pH vai ser básico. Então, isso foi o que a gente estava vendo na última aula. E aí, o que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai começar com equilíbrios em sistemas heterogêneos. O que é um equilíbrio? Né? A gente vem falando em equilíbrio há tempos. Numa reação química, eu vou ter um equilíbrio entre os meus produtos e os meus reagentes. Só que, nesse caso, eu estou interessado em equilíbrios heterogêneos, ou seja, eu tenho sólido, sólido, gás e gás. Quando eu tenho no meu sistema de equilíbrio, eu tenho pelo menos duas fases, né? Nesse caso, gasoso e sólido. Eu posso representar esse equilíbrio em um constante Kc, que é constante em relação à concentração dos meus reagentes, ou Kp, que é a concentração, né, é um equilíbrio, né, relacionado à pressão parcial das minhas espécies, né, que são gasosas. Aqui eu vou levar em consideração qualquer espécie que não seja sólido ou líquido puro, e aqui, no caso do Kp, eu vou levar em consideração apenas as substâncias no estado gasoso. Kp e Kc estão relacionados pela equação geral dos gases. Lembram? PV-NRT. Se eu utilizar isso, né, essas duas constantes podem ser relacionadas. Aqui tem outros exemplos embaixo, né, de outros equilíbrios heterogêneos. Por exemplo, aqui eu tenho gás, gás e sólido, sólido, aquoso e aquoso, sólido, sólido e gasoso, né? A decomposição do carbonato de cálcio. Essa decomposição, esse sistema aqui, ele está presente lá nos nossos recifes de corais. Lembra que eu falei em sistemas tampão?
O que é o sistema tampão? É um equilíbrio, né? É um sistema que vai manter equilibrado o meu pH. E ele é extremamente importante para que a gente consiga manter o meu sistema equilibrado lá no pH do oceano. E aqui eu vou trazer um exercício. O equilíbrio heterogêneo, representado abaixo, possui um Kc igual a, aqui faltou o valor, tá? É de 600 a 1600 Kelvin. Escreva a expressão do seu Kc e calcule o valor de Kp. Então, eu vi aqui, ó, que eu tenho uma relação entre Kp e Kc. Qual é essa relação? Ó, Kp é igual a Kc RT elevado a ΔN. O que é esse meu R? Né? Aqui é a constante geral dos gases e a temperatura. O que vai ser o meu ΔN? O ΔN vai ser o número de mols das substâncias gasosas dos produtos menos o número de mols das substâncias gasosas dos meus reagentes. Então, nessa equação, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar aqui quantos mols eu tenho nos meus produtos de espécies gasosas. Quando não tem nada é 1, né? E nos meus reagentes, também 1. 1 menos 1 é 0. Então, se o meu ΔN vai ser 0, neste caso, para essa equação, em outra equação poderia ser outro número, eu vou dizer, então, que o meu Kp é igual ao meu Kc. Como é que tu chegou nisso? Qualquer valor que eu colocasse aqui elevado a 0 vai ser 1. Então, a constante em relação à pressão parcial e a constante em relação à concentração das espécies vai ser igual, porque estão relacionados pela constante dos gases, que nesse caso vai ser 1. E hoje a gente vai entrar num conteúdo sobre a solubilidade desses sais. Isso é muito importante porque geralmente as provas de Enem, eles gostam de trabalhar esses gráficos para tentar entender, ver se vocês conseguem entender como é que funcionam esses gráficos. O que é um coeficiente de solubilidade? O coeficiente de solubilidade é a quantidade de um determinado soluto que eu consigo solubilizar numa quantidade de solvente. Então, vamos recapitular o que é esses termos. Então, vamos pensar aqui, vamos fazer uma analogia com café. O que eu faço lá quando eu quero fazer um café com café solúvel? Eu vou colocar uma determinada quantidade de água e vou colocar café solúvel. Neste caso, a minha água vai ser o meu solvente e o meu café vai ser o meu soluto, que é aquele que está em menor quantidade no meu sistema. Quando eu misturo os dois, né, eu vou ter uma solução se esse sistema for homogêneo. O café a gente sabe que vai formar um sistema homogêneo, então na minha solução eu tenho o soluto, que é o meu café, e o meu solvente, que é a água. Então o que tem aqui? Ó? Eu queria que focasse bem no gráfico aqui. Aqui tem várias curvas para cada um desses sais. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu tenho uma determinada temperatura e uma quantidade de soluto, todos em 100 gramas de água. Então vamos pensar aqui, ó, vamos acompanhar esta linha aqui, que é do nitrato de potássio. Tá? O nitrato de potássio ele vai aumentando a solubilidade conforme vai aumentando a temperatura. Aqui, ó, por causa do cloreto de sódio, o cloreto de sódio chega a um determinado valor. Depois, mesmo que eu aumente a temperatura, a quantidade de cloreto de sódio que eu consigo dissolver em 100 gramas de água permanece quase constante, chega até a dar uma caída. Tá? Então, o que vai acontecer?
Dependendo da quantidade que eu colocar desse soluto no solvente, eu posso ter 3 tipos de solução. A solução insaturada, saturada e supersaturada. O que seria isso? Vamos pegar aqui, por exemplo, o cloreto de sódio. A 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar 20 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água. Então, vamos pensar aqui. Ó. Eu peguei 100 gramas de água. Lembrando que a densidade da água é 1. Então, 100 gramas de água é igual a 100 mililitros, no caso da água. E eu aqui, quando eu estou a 20 graus Celsius, eu consigo solubilizar 20 gramas de NaCl. Se eu colocar exatamente as 20 gramas, eu tenho uma solução saturada. Então, quando eu coloco exatos 20 gramas, eu tenho uma solução chamada saturada. Por que ela é saturada? Porque qualquer valor a mais, qualquer grama que eu coloque a mais nessa solução, ele vai ir para o fundo, ele vai precipitar. Sabe quando a gente faz um café muito doce e fica açúcar no fundo? Por quê? Porque eu atingi o coeficiente de solubilidade do açúcar e o excesso vai para o fundo. Por mais que eu mexa, né, o excesso volta a cair para o fundo. Então, quando eu tenho uma solução saturada, que neste caso, para o cloreto de sódio a 20 graus Celsius é 20 gramas, eu vou ter qualquer excesso vai para o fundo. E se eu colocar um valor menor do que 20 gramas? Qualquer valor, pessoal, não pode ser igual, é menor. 19,9, 19,8, 1 grama, se eu colocar qualquer quantidade menor do que isso, eu tenho uma solução insaturada. Por que é uma solução insaturada? Porque eu ainda, por menor que seja a quantidade, eu ainda consigo colocar um pouco mais. E no caso da supersaturada? A supersaturada ela é um pouquinho diferente, tá? A gente viu aqui que a grande maioria dos sais eu consigo solubilizar mais soluto se eu aumentar a temperatura. Então vamos imaginar o seguinte, eu deixei a minha solução a 20 graus Celsius e solubilizei 20 gramas de cloreto de sódio. Eu tenho uma solução saturada, tranquilo? E aí o que eu vou fazer? Sem mexer no meu frasco, eu vou reduzir a temperatura, sem mexer. O que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade maior de soluto do que comporta naquela temperatura. Só que esse sistema, ele é altamente instável. Se eu bater, todo o excesso de sal vai ir para o fundo. Até eu bater, eu tenho uma solução supersaturada. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de soluto solubilizado, ele tem que estar solúvel, maior do que a temperatura permite. Aí depois, quando eu bater, eu tenho uma solução novamente saturada, só que agora com corpo de fundo, porque o excesso que eu tinha foi para baixo. Então, para eu ter uma solução supersaturada, eu tenho que ter solubilizado mais do que 20 gramas de soluto, e aí eu vou ter uma solução supersaturada. Ficou claro, então? Então, eu posso ter esses 3 sistemas, né, dependendo da quantidade. E aqui eu vou ter um exemplo. Ó. Neste gráfico, eu tenho aqui o eixo para um sal qualquer. Conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, em 10 eu consigo solubilizar 20, em 20 eu consigo solubilizar 30 gramas, em 30 eu consigo aproximadamente 50 e vai aumentando. Conforme eu vou aumentando a temperatura, vai aumentando a quantidade que eu consigo solubilizar. Aqui na solução A,
eu coloquei 80 gramas em uma temperatura de 30 e está fora do meu eixo. O que quer dizer aqui? Que eu poderia solubilizar 80 só se eu estivesse numa temperatura de 50, mas eu não estou, eu estou numa temperatura de 30. O que quer dizer isso? Se eu conseguir deixar solubilizado uma quantidade maior do que a temperatura permite, eu tenho uma solução chamada supersaturada. Seria essa última aqui. Agora, exatamente em cima da linha, eu estou utilizando, porque qualquer valor em cima da linha é exato o meu coeficiente de solubilidade. Então, qualquer valor em cima, que é o caso do C, eu tenho uma solução saturada. E qualquer valor abaixo disso, no caso da D, ó, a 30 graus eu conseguiria até 50 gramas, mas eu não coloquei 50, eu coloquei 20. Então, eu tenho uma solução insaturada, que é o caso desta daqui. Eu posso colocar ainda alguma coisa, não importa quanto. Para ser insaturada, eu posso ainda colocar 1 grama. Ela ainda é insaturada. Tranquilo? E como é que eu posso, quando o sistema entra em equilíbrio, ainda voltando para o sistema heterogêneo ou homogêneo, né, eu consigo perturbar esse equilíbrio. Lembram que a gente já viu isso, que é o princípio de Le Chatelier? Então, quando o sistema entra em equilíbrio, eu posso causar uma perturbação nele, ele vai trabalhar para retornar a um estado de equilíbrio. E tem algumas formas que eu consigo fazer isso. Um deles é pela adição ou remoção de reagente. Então, aqui, ó, eu tenho dióxido de carbono, CO2, e amônia. Ambos reagem formando um intermediário chamado carbamato de amônia. Tá? E esse carbamato sofre desidratação, gerando ureia. O que acontece? A ureia é uma substância orgânica, né? E aí saindo água, né? Que é da desidratação. O que eu posso fazer para perturbar esse equilíbrio? Ó, eu tenho um equilíbrio entre entre reagentes, intermediários e produtos. Qualquer coisa que eu faça, por exemplo, se eu acrescentar mais CO2, o que vai acontecer? Ele vai trabalhar para diminuir esse acréscimo que eu fiz. Fazendo o quê? Produzindo mais produto. Se eu tirar produto, ele vai trabalhar para produzir esse produto para tentar equilibrar. Então, qualquer efeito, seja retirar produtos ou colocar reagentes, favorece o sentido direto da reação, que é produzir mais produtos. Caso contrário, por exemplo, se eu colocar produtos, eu vou trabalhar no sentido contrário da reação. Isso seria uma forma de perturbar esse equilíbrio, que nesse caso é um equilíbrio heterogêneo, né? Efeito da pressão. Eu posso aumentar ou diminuir a pressão. A gente viu lá na síntese da amônia, na parte de equilíbrio químico, que para eu produzir uma quantidade maior de amônia, o que eu faria? Eu aumentava a pressão. Por quê? Nesse sentido aqui, que é o sentido contrário da reação, como ela está expressa aqui, eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio e 3 mols de hidrogênio, ou seja, 4 mols. O volume ocupado por 4 mols de gás é maior do que por 2 mols. Então, se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer? Ele vai tender a diminuir o volume. E para onde? Qual o sentido de diminuir o volume? No sentido de formar amônia. No caso do equilíbrio heterogêneo, ele vai trabalhar para o lado que tem menor volume, que é, no caso, a formação do carbamato, que é o sólido. Então, o aumento ou diminuição da pressão vai favorecer o lado que tiver menor volume, nesse caso, o carbamato. E a temperatura? Bom, a temperatura depende. Se eu tiver um sistema endotérmico ou exotérmico, essa reação aqui para a produção da amônia, da ureia, o que vai acontecer? Ó, ΔH maior do que 0. Então, é um valor positivo.
Se ele liberou energia, porque ele ficou positivo, né? Então, desculpa, liberou não. Se ele absorveu energia, porque ele ficou positivo, ele ganhou energia, o que vai acontecer? Se vocês derem essa energia, como é que eu posso dar energia para um sistema? Na forma de calor, aumentando a temperatura. Então, se o sistema é endotérmico e eu aumento a temperatura, eu favoreço produtos. Por quê? Porque essa reação, ela gera, ela absorve calor. Se eu der o calor, eu estou unindo o útil ao agradável. O contrário também é verdadeiro. Se o sistema, em vez de absorver, libera energia e eu retiro a energia desse meio, ele liberou e eu retiro, eu estou favorecendo também, né? Nesse caso aqui está o aumento, tá? Eu estou falando em redução. Exotérmico, aumento da temperatura favorece reagentes. Exotérmico, se eu aumentar, favorece reagentes, se eu diminuir, favorece produtos. Tranquilo? E o efeito da temperatura e pressão na solubilidade dos gases? Lembrando que a gente está falando de sistema heterogêneo. Então, aqui eu tenho um refrigerante, e dentro do refrigerante a gente sabe que tem gás. E aí o que acontece? Aqui não precisa nem saber química para vocês entenderem. Se eu pegar uma latinha de refrigerante que está quente e abrir, ou de água mineral, e abrir na temperatura ambiente, o que vai acontecer? Espirra para tudo que é lado. Por quê? Porque eu simplesmente estou liberando a pressão, né, numa temperatura elevada. O gás vai tentar sair rapidamente. Por quê? Porque a temperatura influencia diretamente na solubilidade do gás. Então, se eu diminuir a temperatura, eu estou refrigerando, eu pego a latinha e boto no gelo. Eu aumento a solubilidade do gás. Então, o que vai acontecer? Quando eu abrir, o gás está bem lá, está solúvel. Então, ele não vai querer sair desesperadamente. Agora, se eu colocar ele fora do gelo, ele está quente, né? E aí, o que vai acontecer? Quando eu abrir, ele vai tentar escapar, que é a próxima imagem aqui. Quando eu abrir ele quente, espirra para tudo que é lado. Por quê? Porque o gás ele fica menos solúvel e tenta escapar. E no caso da pressão? A pressão também. Quando eu fecho a minha garrafa de um refrigerante, de uma água mineral, né, eu coloco com alta pressão e fecho. No momento que eu abro a tampa, a pressão que está ali dentro é maior do que a externa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a pressão, né? Quando ali dentro, num sistema fechado, a pressão está alta. E aí eu abro a tampinha e está para um sistema aberto, que é uma temperatura menor, uma pressão menor. O que vai acontecer? O gás vai tender a sair. Por isso que existe até esses sistemas assim, de tampinha, que vocês apertam em cima e vai aumentando a pressão. O que vocês fazem? Vocês estão colocando ar ali para dentro, né? Para aumentar a pressão e tentar diminuir que o gás saia do refrigerante ou da água mineral, enfim. Então, o que é importante que fique claro? A temperatura menor tende a aumentar a solubilidade dos gases. A temperatura, preste bem atenção, no caso dos gases, a temperatura menor tende a aumentar a solubilidade. Agora, no caso dos sólidos, dos sais, a temperatura maior, geralmente, tende a aumentar a solubilidade dos sais. Então, os dois são invertidos. E eu também posso ter o efeito do íon comum. Esse é o último efeito que eu vou perturbar o meu sistema. Como é que eu vou fazer isso daqui? Uma solução saturada de nitrato de potássio, ou seja, 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Eu fiz uma solução na temperatura de 20 graus Celsius. Está aqui, 20 graus Celsius. Eu fiz uma solução saturada. Como é que eu sei que ela é saturada? Porque eu coloquei exatamente 30
exatamente 30 gramas a 20 graus Celsius. Então, o que eu tenho aqui na minha solução? Ó, vamos ali para o quadro. Ó, eu fiz a minha solução. Aqui eu tinha 100 gramas de água. E eu coloquei 20 gramas de nitrato de potássio. Só que aí o que eu fiz? Isso daqui, se tiver a 20 graus Celsius, a gente já viu. Isso é uma solução saturada. Só que eu fiz o seguinte, se eu colocar qualquer grama a mais de nitrato de potássio, ele vai ir para o fundo. Então, se eu largar uma pedrinha do sal, essa pedrinha vai parar aqui no fundo. Tá? Quer dizer que ela não vai se solubilizar porque eu atingi o coeficiente de solubilidade. Só que eu posso fazer uma coisa. Eu posso, em vez de acrescentar nitrato de potássio, eu posso acrescentar nitrato de sódio. Por que eu vou adicionar isso? Olha só, vamos voltar ali para o gráfico. O nitrato de potássio, na temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo apenas 30 gramas. Mas o nitrato de sódio, ó, eu consigo 85 gramas. Então, o que vai acontecer ali? Se eu colocar este aqui, ele já está no coeficiente de solubilidade. Se eu colocar o nitrato de potássio, ele já atingiu o coeficiente de solubilidade. Mas esse aqui não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esse. Só que quando eu adicionar esse, olha o que vai acontecer. Olha que interessante. O nitrato de potássio, quando eu adiciono em água, ele vai formar um equilíbrio entre o sólido, que é o sal, liberando o meu cátion mais o meu ânion. Tranquilo? E esse aqui, a mesma coisa. Ele vai liberar o meu um cátion, que é o sódio, mais um ânion. Olha que interessante. Esses dois ânions são iguais para os dois sais. Eles são íons, né? Porque são espécies carregadas, são íons, né? Só que eles são íons comuns. Por que comuns? Porque ele é comum nos dois sais. E o que vai acontecer? Como esse daqui é mais solúvel, quando eu adiciono isso, ele vai fazer com que este equilíbrio volte. Ou seja, ele vai fazer com que o nitrato de potássio que eu tinha aqui venha todo para o fundo. Como assim, professor? Olha só, vamos recapitular. Eu coloquei nitrato de potássio a 20 graus Celsius e eu coloquei exatamente o que cabia ali. Ou seja, eu coloquei o coeficiente de solubilidade e fiz uma solução saturada. Depois disso, eu peguei um sal que é mais solúvel, que é o nitrato de sódio, e acrescentei aqui junto. Só que fazendo isso, eu acrescentei um sal que tem um íon que é comum aos dois. O que vai acontecer? Em vez deste aqui ir para o fundo, quem é que vai para o fundo? Aquele que é menos solúvel. E por que isso? Porque eu adicionei um íon comum, que é o nitrato. Entenderam? Então, o que é o efeito do íon comum? É quando eu adiciono um sal, que ele tem um íon, nesse caso o ânion, é comum aos dois sais. Quem é que vai precipitar? Aquele que tiver menor solubilidade ou menor coeficiente de solubilidade. E aí a gente vai trabalhar agora com o produto de solubilidade. Tá, mas o que é isso, professor? Até agora eu falei de coeficiente. Coeficiente é um número, tá? Que é a quantidade de soluto, né? Por exemplo, de um sal, que é o que eu estava usando até agora, em uma determinada quantidade de solvente. O produto de solubilidade, KPS, tá?
ele é uma constante do equilíbrio. Então, por exemplo, eu peguei aqui um sal, tá? E dissolvi em água, e ele vai liberar um cátion e um ânion. Quando eu faço esse equilíbrio, eu posso fazer o equilíbrio para lá, ó. Vamos olhar aqui, ó. Em vez de usar um exemplo genérico, eu vou usar esse sal aqui, ó. Se eu quiser colocar o KPS para esse sal aqui, como é que eu vou fazer? Como qualquer constante de equilíbrio, é a concentração dos meus produtos, ó, do meu cátion e do meu ânion, divididos pela concentração do meu reagente. Só que o que acontece? O meu reagente é um sólido. Qualquer equilíbrio, isso desde que a gente começou a ver equilíbrio, eu disse, sólidos e líquidos têm valor 1. Então, é como se eu não precisasse. Por que é produto de solubilidade? Porque eu vou ter apenas uma multiplicação entre aquelas espécies que solubilizaram, o produto da concentração dos dois. Por isso que é a constante em relação ao produto de solubilidade, que é o produto de quem solubilizou. Esse aqui é um sólido, ele não está solúvel. Tranquilo? Então, isso daqui é o produto de solubilidade. Então, aqui eu posso ter, como eu falei para vocês, eu trouxe a imagem aqui. Aqui eu tenho uma solução saturada. Quando eu não tenho nada no fundo, é uma solução saturada. Quando eu tenho uma solução saturada e eu excedi, lembram? Em vez de eu colocar os 20 gramas de nitrato de potássio, eu botei 21. Só que só é solúvel 20. E aquele 1 grama, onde é que ele vai parar? Aqui no fundo, ó. Então, é solução saturada, porque cabe exatos 20, com corpo de fundo. Esse é o nome que se dá. E o produto de solubilidade, a gente pode fazer alguns exercícios. Por que esses exercícios aqui? Simplesmente, ele vai perguntar para vocês, o objetivo desse tipo de questão é saber se vocês sabem o que é um produto de solubilidade, o que é uma constante de equilíbrio. Então, olha só. Adicionaram-se alguns gramas desse sal, cloreto de chumbo, tá? A 1 litro de água pura. Quando o equilíbrio da dissolução é alcançado, as concentrações dos íons formados são essas duas aqui. Bom, eu coloquei alguma quantidade disso, o sistema entrou em equilíbrio e eu tenho essas duas concentrações dos íons, que são os produtos. Considere que não haja variação do volume com a adição do sal e calcule o produto de solubilidade. Olha que barbada esse tipo de exercício. Então, ó, o meu sal é esse aqui. É um sólido, um sal. Tem sal líquido? Tem. Os líquidos iônicos, mas a gente não trabalha com eles, né? Pelo menos não aqui. E ele vai estar em equilíbrio entre o sólido e o produto da sua solubilidade, que são os seus íons. Ó, o cátion aquoso mais o meu ânion também aquoso. E aí o exercício, na verdade, quer saber se você sabe montar a constante de equilíbrio. Como é que eu vou montar a constante? Olha só. A constante do produto de solubilidade é a concentração dos meus reagentes. Só que olha só, aqui tem uma pegadinha. Lembra que eu tenho que elevar, nesse caso e nesse aqui, eu não utilizei elevado a nada, está elevado a 1, né? Na verdade, nada não, é 1. O que acontece aqui? Como eu tenho um coeficiente 2, ou poderia ser 3, este aqui é elevado... Opa, eu falei 2 e 3 e coloquei 3. Tem que ser elevado ao número que é o seu coeficiente de solubilidade, divididos pelo sal. Como o sal é sólido, eu não preciso colocar. Então, como é que eu vou calcular isso daqui? Simples. Ó, a minha constante do produto de solubilidade é a concentração do meu cátion, que o exercício deu, 1,62 vezes 10 na menos 3, vezes a do meu cloreto. Qual é? 3,24 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado.
tranquilo, resolvo isso daqui e eu tenho o produto de solubilidade desse sistema. Então, o objetivo não é simplesmente calcular, era saber se vocês vão conseguir montar a constante de equilíbrio. Qualquer equilíbrio sempre vai ser a concentração dos meus produtos dividido pela concentração dos meus reagentes. Isso seja do coeficiente de solubilidade, seja da cinética da reação, enfim. Mas é importante lembrar, água no estado líquido não vai entrar porque é um líquido puro. Sólidos não vão entrar porque também tem atividade 1. Então, nesse caso, vocês precisam saber que não entram. E aqui tem um outro exercício, tá? Esse aqui eu não vou calcular, eu só vou ensinar para vocês. Da mesma forma, eu vou montar pedindo que vocês calculem, tá? Porque esse aqui vai pedir que vocês envolvam, os exercícios de Enem gostam de fazer isso, de envolver mais de um conteúdo, tá? Então, para resolver esse aqui, a gente vai lá para o outro quadro, tá? Então, olha só. O que o exercício disse? Ele disse que eu peguei lá o meu balão volumétrico, que tem lá no laboratório. Nesse meu balão cabe 1 litro. Eu coloquei aqui água e acrescentei a quantidade exata de cloreto de sódio, ou seja, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus. Qual é? Ó, eu vou pegar aqui, ó, 20 graus e vou até a linha que é do cloreto de sódio. Ó, tá aqui, bem na ponta do meu dedo. Ó, 20 vai até aqui. Quanto cabe? 20 gramas. 20 gramas de quem? Do cloreto de sódio em 100 gramas de água. Só que eu não fiz 100 gramas, eu fiz 1 litro. Então, cabem 20 gramas em 100 gramas de água. Só que eu não fiz 100 gramas, eu fiz 1 litro. E como eu já disse para vocês que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, então eu posso dizer que 1000 gramas é 1 litro de água pura. Como esse aqui é 10 vezes mais, aqui eu vou ter 10 vezes mais. Então, 200 gramas. Ele quer o coeficiente de solubilidade. E é isso aqui. Só que ele está me pedindo o produto de solubilidade. Eu calculei o coeficiente, o produto. O que é o produto? Vamos lá. O meu cloreto de sódio é o meu sal. E o produto de solubilidade dele vai ser a concentração do meu cátion vezes a concentração do meu ânion. Se eu coloquei 200 gramas desse aqui, agora eu tenho que converter em mols. Como é que eu vou fazer isso? Calculando a massa molecular. Ó. A massa molecular do cloreto de sódio, ó, o sódio, a massa lá na tabela periódica é 23. Como eu tenho um átomo, a massa é 23. Do cloro é 35,5. Eu vou usar 35 porque eu sou mais malandro e não quero calcular com vírgula. Tá? Vai dar 58 gramas por mol. Essa é a massa de 1 mol. Só que eu não botei 58, eu botei 200. Então, eu tenho que converter. Ó. 1 mol dessa substância tem 58 gramas. Se eu coloquei 200, eu vou ter x mols. Vamos lá resolver isso daqui. Vai dar 200 divididos por 58. Dá para dividir? 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 5, 15, com 2, 17. Sobra 6, 3. Opa! A professora Kátia está me olhando, não posso errar a conta. 6, 9, 2, 0. 26. Dá para dividir? Não, não dá. Então, bota uma vírgula, bota um zero aqui. 260 dá? Dá, por 4. Vai dar 3,444. Cheguei. Essa é a quantidade, ó, 3,4 mols de cloreto de sódio. Cada 1 mol de cloreto de sódio me gera 1 mol desse e 1 mol desse. Então, eu tenho a quantidade de mols desse. Quanto é? 3,4 mols desse aqui e 3,4 mols desse aqui. A constante do produto de solubilidade é a multiplicação das concentrações
das espécies solúveis elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Qual é o coeficiente? 1. Então, é 3,4 vezes 3,4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 3 vezes 4, 12, com 1, 13. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. 6, 5, 1, 1. Está aqui. Esse é o valor. Então, o meu KPS é um 1156. Olha a diferença de valor que eu tenho para um sal que é altamente solúvel, que é o cloreto de sódio, comparado com um produto desse aqui. Esse aqui, eu não me lembro qual é o valor que vai dar alguma coisa vezes 10 na menos 6. Então, ou seja, o produto de solubilidade importante para mim é quando eu tenho valores extremamente baixos. Por quê? Olha só, aqui eu tenho uma tabela com valores de sais, diferentes sais. Os sais que vão interessar para nós não é o cloreto de sódio. Esse aqui eu só trouxe para vocês para mostrar que, a partir da concentração comum, que é gramas por gramas por litro, eu consigo chegar no produto de solubilidade. Mas eu usei um sal, que é o cloreto de sódio. Olha esse daqui, ó, carbonato de bário. O produto de solubilidade, ou seja, quando eu coloco o sal em água, a concentração dos íons dissolvidos, a multiplicação, ou seja, o produto disso, olha o valor que dá. Esse valor extremamente baixo está indicando que esse sal é extremamente insolúvel em água, mas alguma coisa é solúvel, tanto que eu tenho um produto de solubilidade. E por que a gente trabalha com isso? Por causa disso daqui. Aonde o KPS entra na minha vida? Você sempre pergunta aonde a química entra na minha vida. Vocês provavelmente não tinham nascidos. 2003, teriam 17 anos, alguns já. No ano de 2003, cerca de 20 pessoas, na verdade a notícia está atrasada, porque depois tem aqui que foram 22, morreram após ingestão de Celobar. O que era Celobar? O Celobar, ele era um contraste. Até hoje se usa isso, tá? Então, eu ingiro um contraste, ele vai se prender nas paredes do meu intestino e quando eu tiro um raio-x, como eles são visíveis ao raio-x, ao contrário da nossa pele, os nossos ossos aparecem. Só que eu não quero olhar o osso, eu quero olhar o meu intestino, por exemplo. Então, o que vai acontecer? O intestino não aparece, eu uso um contraste. Está aqui, ó. Olha aqui o sistema digestivo, utilizando um contraste. E aí se usava o Celobar. Só que o Celobar, ele era composto basicamente de sulfato de bário. Só que os cátions bário, ó, quando eu dissolvo o bário em água, ó, quando eu dissolvo, ele vai entrar em equilíbrio entre os seus cátions e o seu sal. Só que como eu mostrei para vocês lá, eu disse que esse meu sal é baixo a solubilidade. E se ele é baixo, eu não tenho. Essa espécie aqui é tóxica. Isso causa morte. Esse aqui não. Por que a gente podia tomar? Porque essa espécie não vai se solubilizar, né? Porque ele tem uma solubilidade, o KPS dele é extremamente baixo. Só que a empresa se confundiu, por algum motivo, e em vez de produzir sulfato de bário, eles produziram carbonato de bário. Mesmo a solubilidade, olha só o KPS dos dois. Qual é o mais solúvel? Né? O mais solúvel é o carbonato de bário. Mesmo assim, olha o valor. 10 na menos 9. Se eu dividir um valor pelo outro, eu vou chegar a um valor de 23 vezes mais solúvel. Então, se descobriu que o caso, né, do Celobar foi que houve uma mistura na produção entre sulfato de bário e carbonato. Então, é aí que a gente entra. Então, na verdade, a química está muito envolvida com o nosso cotidiano. É só a gente querer ver. E aqui tem uns exercícios, ó. Admitindo que a solubilidade da azida de chumbo, Pb, N32, em água,
seja de 29,1 gramas por litro, pode-se dizer que o produto de solubilidade, KPS, para esse produto é. Então tem aqui, ele quer saber o produto de solubilidade. Então vamos lá. Vai ser semelhante ao que eu fiz aqui, só que agora eu vou ter que usar esse espaço todo aqui para esse exercício. Ó. Esse é o meu sal. E eu vou dissolver ele. Vai me liberar o PB, aquoso, mais, ó, olha aqui, pessoal. Se para cada um átomo de chumbo eu tenho 2 de azida, então 2 de azida. Tá aqui. Esses aqui são as espécies que eu dissolvi. Ou seja, eu botei o meu sal e essas aqui as que ficaram dissolvidas. Só que qual foi a concentração? Foi 29,1 gramas por litro dessa espécie. Só que isso daqui eu poderia utilizar para calcular o coeficiente de solubilidade. E eu não estou interessado no coeficiente, ele quer saber o produto de solubilidade. O produto de solubilidade é a partir do produto, ou seja, da multiplicação da concentração. Então, eu preciso chegar na concentração. Como é que eu vou fazer isso? Calculo a massa desse aqui, que ele deu as massas, ó. Ele disse que o nitrogênio é 14 e que o chumbo é 207. Como é que eu vou calcular a massa? Quantos átomos de chumbo eu tenho aqui? 1. Então, é 1 vezes 207. Mais, aqui é a massa molecular. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? Agora vocês precisam pensar comigo. Cada ânion tem 3, N3, ó. Só que quantos ânions eu tenho? 2. Então, se cada ânion tem 3 e eu tenho 2 ânions, eu tenho 6 vezes 14. Isso daqui é a massa da minha espécie. Como é que eu vou calcular? 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24, 6 vezes 1, 6, com 2, 8, mais 207, vai dar 1, vai 1, 9, 291. Isso daqui é a massa de 1 mol. E quanto eu coloquei? 1 mol tem 291 gramas, só que eu tenho 29,1 gramas. Isso vai me dar 10 vezes menos, né? Vai dar 0,1 mol. Tranquilo, cheguei na quantidade de mols que eu tenho do meu sal. Cheguei no produto? Não. A cada 1 mol desse, gera 1 mol desse e 2 desse. Então, se eu tenho 0,1 desse, eu vou ter 0,1 desse e 0,2 desse. Produto de solubilidade é KPS, é a concentração dos meus cátions, vezes a concentração do meu ânion, que nesse caso é só 1, elevado ao quadrado. E aí eu substituo. KPS é igual a 0,1 elevado a 1 vezes 0,2 elevado a 2. E aí vocês vão chegar no valor. Tá, pessoal? Caso não tenha entendido, voltem ao vídeo, assistam novamente, tá? E aqui a gente encerra a questão do equilíbrio. O equilíbrio sempre vai seguir essa lógica. Concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Se reagentes ou produtos forem líquidos ou sólidos, não entram, tranquilo? E na próxima aula a gente já começa com um novo conteúdo que vai ser eletroquímica. Um forte abraço, um beijo em todos vocês e até a próxima.